Vamos hoje fazer aqui agora uma geral na parte de polígonos, de maneira bem prática, objetiva, como a gente combinou, levando em consideração que vocês dessem uma revisadazinha, mas eu vou, de forma ágil, dar uma explanação e fazer exercícios sobre polígonos, certo? Esse assunto costuma aparecer, quando aparece no Enem, de forma bem mais lúdica, intuitiva, falando um pouco sobre os polígonos regulares, os ladrilhamentos, né? Aí coloca algum mosaico e aí, enfim, tenta explorar isso aí meio que misturado com arte, sabe? Sem serem questões de um nível de profundidade alto. Claro que a gente vai precisar fazer coisas sobre polígonos também, quando a gente precisar de área de polígonos, quando a gente precisar do volume de um prisma, que aí vai precisar da área da base e multiplicar pela altura, enfim. Né? Inclusive, nada impede que quem queira possa ir adiantando a assistir os vídeos de geometria espacial devagarzinho, sabe? Particularmente, eu acho que a aula de geometria espacial que está no YouTube foi uma aula que ficou muito boa. Ela está uma aula compacta, com muito detalhe teórico, embora tenha poucos exercícios. Mas assim, é uma aula para você sentar e estudar mesmo, sabe? E você pode fazer isso dividindo em alguns dias, certo da recompensa. Certo. Geometria espacial é um investimento pequeno comparado com o benefício que ele vai ter, que ele vai proporcionar, certo? Obviamente que o ideal mesmo seria só mexer com algumas coisas de geometria espacial depois que estudasse plana. Mas para o nível de dificuldade que costuma aparecer no Enem, eu diria que o máximo que você precisaria de estudar de plana seria semelhança e áreas. E aí você pode, nada impede, ir revisando isso paralelamente, né? Você vai estudando geometria espacial para já se antecipar, e daqui para lá você vai se aperfeiçoar melhor em áreas, e aí você junta as duas coisas. Não chega ao ponto de você não compreender, não. Porque os conceitos de geometria espacial você pode antecipar sem ter estudado plana. Até porque você já estudaram alguma vez na vida. Mas, enfim, a gente vai estudar os polígonos. Eu não vou parar para definir polígono nos seus pormenores, dar uma definição técnica, tá? Mas as linhas poligonais fechadas simples eu vou chamar de polígonos. Eu não vou chamar essas coisas aqui que são entrecruzadas de polígonos, porque as propriedades que eu vou estudar não rolam para esse tipo de coisa. Mas como aqui está escrito mesmo, tem autores que classificam isso como polígono também, mas aqui eu vou chamar de polígono só coisas desse tipo, certo? Esse, por exemplo, é um polígono convexo e esse é um polígono côncavo. É muito importante saber a diferença entre polígono convexo e polígono côncavo. Na verdade, você deve saber a diferença entre região convexa, feito essa daqui, e uma região côncava, feito essa daqui. Tá? De forma bem vulgar, essa daqui é uma região côncava porque ela tem essa cavidade aí, ela tem essa parte côncava para dentro, como se fosse uma baía. Né? Aqui é a Baía de Todos os Santos ali. Salvador é lindo, né, velho? Por conta ali todo lado tem sol em Salvador, porque todo horário tem sol. Se você vai de manhã tem sol no leste, em certos lugares o sol aparece no mar também, no oeste. Mas enfim, não vou mudar de assunto não. Quando tem essa cavidade, essa entrânciazinha, aí a região é dita côncava. Tecnicamente ela é côncava quando é possível você tomar dois pontos no seu interior, ligar por um segmento de reta e parte desse segmento de reta ficar fora. Se isso aqui puder acontecer, aí a região é chamada de região côncava. Nessa região é impossível isso acontecer
quaisquer que sejam os dois pontos que eu tome em uma região convexa, tá? E uma característica de um polígono côncavo é que ele sempre que for um polígono côncavo, ele vai ter pelo menos um ângulo interno que mede mais de 180 graus, que no caso é um ângulo côncavo. Ângulo côncavo é ângulo maior que 180 graus. Ângulo convexo é ângulo menor do que 180 graus, feito esse aqui. Num polígono convexo, todos os ângulos internos são convexos. Num polígono côncavo, pelo menos um ângulo interno é côncavo, ou seja, pelo menos um mede mais de 180 graus, feito esse aqui. Tá? Aí você tem as definições do que é lado, o que é vértice, o que é uma diagonal, o que é um ângulo interno e o que é um ângulo externo. Para quem está há muito tempo sem estudar, cuidado para não achar que o ângulo externo é isso tudo. Não é. Num vértice, num dado vértice, o ângulo externo é obtido prolongando um lado. Nesse ponto D aqui, você tem o lado ED e tem o lado CD. São os dois lados que convergem para o ponto D. Ou você prolonga ED e pega esse ângulo, ou você prolonga CD e pega esse ângulo, que inclusive os dois vão ter a mesma medida. Ambos são ângulo externo no vértice D. Ambos são ângulo externo no vértice D. Feito esse daqui, é ângulo externo no vértice A. Aqui eu tenho uma nomenclaturazinha dos polígonos: triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono. Quem tiver enferrujado, dá uma lidinha nisso aí. Mas à medida em que eu for fazendo exercícios, eu vou usar essa nomenclatura. Uma hora ou outra, você vai se apropriar dela, certo? Está aqui a definição de polígono regular, que é quando ele é ao mesmo tempo equiângulo e equilátero, certo? Essa parte mais de informação é a parte que eu digo a vocês assim, tentem ler, mesmo que seja dar uma folheada, porque aí nessa aula eu não precisaria passar por isso aqui, certo? Se for possível. Mas não falte aula se não foi possível, ok? Não compensa, só por conta disso. O polígono é equilátero quando todos os lados têm medidas iguais. Por exemplo, esse aqui tem todos os lados com medidas iguais, mas ele não tem todos os ângulos internos com medidas iguais. Esse é equilátero, mas não é equiângulo. Esse aqui é equiângulo, mas não é equilátero. Quando ele é as duas coisas ao mesmo tempo, ele é dito um polígono regular. Tá? São casos bem importantes de se estudar os polígonos regulares. Aqui ele vai explicar o que é um polígono convexo, o que é um polígono côncavo, que eu já expliquei. E aí entra aqui agora nas propriedades propriamente dos polígonos. Tá? A primeira propriedade dos polígonos que eu vou estudar com vocês aqui, que o Enem não costuma cobrar, mas assim, vale a pena saber e é fácil, é como calcular o número de diagonais. Tá? Eu estou sendo mais ligeiro, confesso. Acho que é bom para vocês a gente fazer exercícios. Cada vértice, ele pode ser ligado a todos os vértices, menos um, que é ele mesmo. Poder ligar, eu só não posso ligar um vértice a ele mesmo. Tá? Mas quando eu ligo um vértice a um vértice vizinho, o que eu formo é um lado. E se eu quero uma diagonal, eu tenho que ligar dois vértices que não sejam consecutivos. Então, toda vez que eu vou formar uma diagonal a partir de um vértice específico, a quantidade de diagonais que eu consigo formar é n menos 3. n menos 3, que está aqui, é o número de diagonais que partem de cada vértice. Porque eu não vou ligar nem a ele mesmo, nem aos dois consecutivos. Então, n menos 3. Mas como eu tenho n menos 3 saindo desse, n menos 3 saindo desse, n menos 3 partindo desse, n menos 3 partindo desse, e assim por diante, e são n vértices ao todo, então eu vou ficar com n vezes n menos 3, como está aqui na fórmula.
Esse sobre 2 é porque quando eu conto as diagonais que partem desse vértice, por exemplo, eu conto essa. E quando eu vou contar as diagonais que partem desse outro vértice, eu conto ela de novo. Então, eu conto ela indo e conto ela voltando de novo. Aí, quando eu faço n vezes n menos 3, eu acabei contando as diagonais 2 vezes. Por isso que eu venho aqui e divido por 2. Tranquilo, que bom que você disse, pode dizer. Porque eu posso estar sendo mais rápido do que eu deveria. Então, vamos tentar ir mais devagar um pouquinho. Vê só. Deixa eu pegar aqui um polígono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um polígono de 7 lados, certo? Se eu for contar todas as diagonais que saem desse um vértice que eu escolhi aqui, vamos ver quantas são. Daqui para cá não é diagonal, isso é um lado. Então, não é diagonal. Daqui para cá também não é diagonal, isso é um lado. Mas aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 diagonais saíram desse vértice. Ao todo, ele tem 7. Mas desse aí saíram 4. Porque esse vértice, eu nem ligo ele a ele mesmo, nem a esse vizinho, nem ao outro vizinho. Então, 3 ficam excluídos. Tirando esses 3, os outros 4 servem. Esses outros 4 são 7 menos 3. Esse 7 é o número de vértices, é o n. Então, n menos 3. Desse vértice vão sair 4, que é 7 menos 3. Tá? Só que desse vértice vão sair 4, que é 7 menos 3. Desse vértice vão sair 4. Desse outro vértice aqui, esse, vão sair 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Aí já ficou 4 mais 4, 2 vezes 4. Desse vértice daqui vão sair 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Desse próximo vértice aqui vão sair 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Desse aqui também, 1, 2, 3, 4. Desse aqui também, esse, 1, 2, 3, 4. E desse aqui também, 1, 2, 3, 4. 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, 7 vezes 4. Esse 7 é o meu número de lados, esse 4 é ele menos 3. Porque sempre que eu vou formar as diagonais, eu terei 3 a menos do que o número de lados para cada vértice. Só que se você olhar direitinho, nessa conta 7 vezes 4, 28, eu contei essa diagonal aqui indo e voltando. Aqui, ó, indo e voltando. Essa daqui eu contei indo e voltando. Essa daqui eu contei indo e voltando. Indo e voltando. Todas elas eu acabei contando 2 vezes. Então, na verdade, é metade dessa quantidade aqui, que é de fato o número de diagonais. 7 vezes 4, 28. 28 dividido por 2, 14. Veja se não são 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e essa daqui, 14. Entendeu? Então, para calcular o número de diagonais, a gente faz isso. N é o número total de vértices. De cada um deles saem n menos 3 diagonais. E aí, dividido por 2. Provavelmente, o que aconteceu, Natália, é que eu
eu assumi tanto assim que acho que era para eu ir mais rápido, porque vocês iam ficar impacientes, porque vocês já devem saber e não sei o quê, que eu não expliquei nem onde eu queria chegar. Na verdade, eu fui falando de diagonais e eu nem deixei claro que o que eu estava calculando era a quantidade de diagonais. Quer dizer, no fim da explicação, tu estava tentando se localizar, eu imagino, qual era meu objetivo. É, é, mas assim, teria ajudado se pelo menos eu chamasse a atenção, que ó, eu vou calcular a quantidade de diagonais. O que eu estou dizendo com isso é que às vezes a gente acha que, por exemplo, num curso como esse que eu dou para vocês, tirando essa parte de geometria que eu estou querendo ser mais rápido, pelos motivos que eu já comentei, eu gosto de devagarzinho explicar a coisa com cuidado e tal. Se eu estiver dando aula num primeiro ano de um colégio, aí é que eu sou devagar mesmo. Eu tenho pouco assunto para dar. Meu irmão, no segundo ano, eu terminei, ó, desde fevereiro até agora, nas turmas de segundo ano de um colégio onde eu dou aula. De fevereiro até agora, setembro, metade de setembro, eu estudei combinatória e probabilidade. Então, meu irmão, não fica craque em combinatória e probabilidade quem não aproveitar. Porque não tem como eu ter dado mais horas de aula de combinatória a uma turma do que nessa oportunidade. Mas é diferente. No planejamento, eles têm 3 professores de matemática, isso é uma série deles. Eles tiveram o primeiro ano, eles vão ter o terceiro. Na terceira unidade, agora eu vou ver outros assuntos. Aí, às vezes, as pessoas dizem assim: ah, Alvino é devagar. Não, depende do qual o objetivo do grupo. O que eu não gosto é de eu assumir uma coisa, dizer, olha, nesse curso a pegada é essa e de repente ser outra. Bruno, por exemplo, que já participou da turma Sempre em Forma, que eu tinha o ano passado, era uma turma pensada para o estudante que já tem uma boa base e quer manter a forma. Aí nela eu era assim, outra pegada. Inclusive uma coisa muito divertida que eu fazia na Sempre em Forma, que eu tenho saudade, era eu escolhia naquele banco de questões que eu estava mostrando a vocês. Eu escolhia uma lista de exercícios toda semana com 20, ou eram 25 questões, 20 questões. E eu passava para eles e eu não fazia previamente aquelas 20. Quando eles iam tirar dúvida comigo, eu ainda não tinha feito aquelas 20 questões e ia para a aula. Aí o que acontecia? Corriqueiramente, rotineiramente, eu começava a ler uma questão e dizia, peraí, bicho, eu não estou sabendo não como é que eu vou fazer. E aí o pessoal já era acostumado. Eu dizia, esse é um problema, eu ainda estou pensando como é que eu vou fazer. Acho que nenhuma ou uma vez ou 2 vezes, talvez, não lembro, ficou assim, eu não consegui mesmo. Acho que talvez umas 2 vezes ele não saiu na hora. Ok. Mas a riqueza que é o estudante presenciar o professor raciocinando, não tem preço não, bicho, não tem não. É muito eficiente. É um ganho de aprendizagem muito grande, eu acho. Eu acho não, eu tenho certeza. Beleza? Aqui eu tenho uma observaçãozinha sobre a quantidade de diagonais que passam pelo centro num polígono regular. Quantidade de diagonais que passam pelo centro em um polígono regular. Só tem diagonais passando pelo centro num polígono regular se o número de lados dele for par. Tá? Se o número de lados dele for par. Se o polígono regular possui gênero ímpar, ele não tem diagonais que passam pelo centro. Tá? Se o número de lados for par, se o gênero for par, a quantidade é igual a metade do seu número de lados. Por exemplo, esse aqui tem 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 é par. Quantas diagonais vão passar aqui pelo centro? Metade. Porque esse vértice eu só vou poder ligar a outro. Só tem um par de vértices que formem uma diagonal radial. Aí aqui eu terei outro par, que é quem está bem de frente. Aqui eu tenho outro par. Aqui eu tenho outro par. E aqui eu tenho outro par. Então, é meio óbvio que se para cada vértice só tem um de frente para ele, formando uma diagonal que passe pelo centro, e são 10 vértices, 10 dividido por 2, 5 pares de vértices que formam diagonais radiais. Isso é uma informação que eu não imagino que ele vai perguntar, não, mas eu quis colocar. Isso era mais tradicional antigamente. O número de diagonais radiais, esse R é de radiais, que são as que passam pelo centro, é a metade do número de lados se n é par. Isso num polígono regular, tá? Se não for regular, eu não sei. Assim, tem que ver, depende do polígono. E é 0 se n for ímpar. É 0 se n é ímpar. Porque se ele tem um número ímpar de lados, de vértices, como é que vai ter aqui uma diagonal que passe pelo centro? Como é que vai ter uma diagonal que divida o polígono em duas partes iguais, se um número ímpar não pode ser dividido em duas partes iguais inteiras? Não tem como eu ter desse lado uma quantidade de lados igual a desse outro. Não tem como. Para ter uma diagonal que passe pelo centro, só se a quantidade total for par, porque é divisível por 2. Você pode dividir ao meio, né, em duas partes inteiras. Tipo, aqui é 10 lados nesse aqui. Então, quando você pega uma diagonal radial dessa, você tem 1, 2, 3, 4, 5 lados para cá e 5 lados para o outro lado. No outro semiplano, em relação a essa diagonal aqui, 5 é metade, 5 é metade. Mas aqui, como é que você vai dividir metade para cá e metade para cá, se 15 não pode ser dividido em duas partes iguais inteiras? Então, gênero ímpar, nenhuma diagonal radial. Gênero par, metade da quantidade de lados. É o número de diagonais radiais. Certo? Isso é uma revisão aí da teoria. Na soma dos ângulos internos, isso aqui também é importante. Você tem que saber soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. Tá? No caso do triângulo, eu acho que todo mundo lembra que a soma é 180 graus, mas aqui tem uma demonstraçãozinha. Ó. Esses dois ângulos são alternos internos, então, mesma medida. Esses dois aqui também são alternos internos, mesma medida. E aí, se eu quero θ mais gama mais beta, é só eu fazer θ mais gama mais beta, que é essa soma aqui, que é 180 graus. Então, num triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Isso aí é uma propriedade que eu acho que todo estudante lembra, por mais que faça tempo que estudou. Mas se não lembrar, lembra agora. Quando você tem um polígono com um número de lados maior, feito esse aqui é um quadrilátero, é para olhar tudo isso. Isso aqui é um quadrilátero. Você pode pegar esse quadrilátero e dividir em triângulos, no caso, em dois triângulos. Essa soma daqui desses três ângulos é 180 graus. Essa soma desses três aqui também é 180 graus. Então, ao todo, você vai ter 2 vezes 180 graus para um quadrilátero. Se for para um polígono, por exemplo, um pentágono, 1, 2, 3, 4, 5, quando você traça essas diagonais que partem de um mesmo vértice para dividir em triângulos, você vai formar aqui 1, 2, 3 triângulos. Então, no pentágono, a soma dos ângulos internos é 3 vezes 180 graus.
essa quantidade de triângulos que você forma é sempre 2 a menos do que a quantidade de lados. Se você tem 5 lados, 3 triângulos, 2 a menos. Se você tiver, por exemplo, 8 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vou deixar com 7 mesmo. Se eu traçar aqui uma diagonal, outra diagonal, outra diagonal, outra diagonal, o importante é que não sejam diagonais que se cruzem no interior lá do polígono. Não sendo isso, se você dividir em triângulos, veja quantos triângulos eu formei para o heptágono, que é o de 7 lados. 1, 2, 3, 4, 5. 5 é 2 a menos do que 7. Por isso que na fórmula é 2 a menos do que o n. n menos 2 vezes 180 graus. Porque cada triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Então, vai ficar 180 mais 180 mais 180 mais 180 mais 180. Quantas vezes 180? n menos 2 vezes 180. E isso é importante saber, porque você pode chegar lá numa questão que fala lá de um ladrilho, de uma lajota, de não sei o quê, e aí você precisa descobrir um ângulo, mas você só vai descobrir o ângulo se você souber a soma de todos os ângulos, e aí pode ser útil e é fácil de você fixar, assim, não é um investimento muito alto. Mas se eu tiver rápido, digam que eu repito, essa aula não é assim, uma aula bem devagarzinha sobre tudo de polígonos, não, a ideia não era essa. Mas eu saberia dar uma aula dessa também, só que acho que a gente ia gastar um tempo que para esse grupo aqui de vocês não seria o ideal. Aqui, por exemplo, eu peguei aqui um polígono, eu fiz uma alteração aqui desse lado, ó. Uma pequena alteração na logomarca, tirando aqui, é porque na minha logomarca esse ponto vem para cá. Aí eu dei uma mudadazinha para aqui formar um polígono com 11 lados, ó. Ele é um decágono, tá vendo aqui, ó? Um decágono, tem 11 lados. N é igual a 11. Pelo que eu acabei de dizer, 11 menos 2 dá 9. Então, eu vou ter 9 triângulos aí se eu traçar diagonais que não se cruzem. Vamos lá. Vou traçar um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Conte agora os triângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mesmo que você traçasse de outra maneira, desde que não se cruzem, sei lá, eu vou ligar aqui, e eu vou ligar aqui, e depois aqui. Tem nada não, desde que não se cruzem, conte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 triângulos. 9 é 2 a menos do que 11. Tá? É 2 a menos do que o n. Vezes 180 graus, porque para cada triângulo é 180 graus. Um alerta importante. Tá? Veja que aqui eu coloquei soma das medidas dos ângulos internos de um polígono. Essa soma das medidas dos ângulos internos aqui vale tanto para polígonos convexos, como para polígonos côncavos. Tá? Essa formulazinha da soma dos ângulos internos vale para polígonos côncavos. Esse daqui, inclusive, é um polígono côncavo. Ele tem ângulo aqui que mede mais de 180. Tem até mais de um. Tem esse aqui e tem esse aqui. Ele tem logo 3 ângulos internos assim, medindo mais de 180 graus. Mas essa fórmula vale mesmo que ele seja côncavo, se for convexo também. Só que para a soma dos ângulos externos, soma das medidas dos ângulos externos, ela não vale tanto para os côncavos
quanto para os convexos não. Ela não vale para os dois tipos. A soma dos ângulos externos, da maneira como a gente estuda no ensino médio, é só para um polígono convexo. Veja que aqui eu fiz questão de escrever. Nos ângulos internos eu não disse se era para convexo ou côncavo, porque é para qualquer um. A soma das medidas dos ângulos externos de um polígono é sempre 360 graus, independentemente se esse polígono é um triângulo, um quadrilátero, um hexágono, um polígono de 1000 lados, não interessa. A soma das medidas dos ângulos externos é 360 graus, desde que ele seja convexo. Tá? Inclusive, essa imagem daqui é para ilustrar isso. Tá? Se você olhar direitinho, quando eu construí essa imagem no GeoGebra, ó, tá vendo essa linha daqui, ó, essa linha aqui, esse lado, eu coloquei-a paralelamente aqui. Ó. Aí, se eu giro desse ângulo daqui, giro desse ângulo, girei. Aí, esse lado está paralelo aqui. Ó. Aí, o ângulo está, inclusive, com a mesma cor. Tá? Aí, se eu estou aqui agora e vou girar nesse ponto aqui, ó, o ângulo que eu percorro é esse laranjinha, que é o que está aqui. Ó, paralela. E se agora nesse ponto eu giro, foi mal. Se nesse ponto aqui agora eu giro, eu percorro esse ângulo rosinha aqui, ó, que é esse daqui. E se agora nesse outro ponto eu continuo girando, eu percorro esse ângulo azulzinho que está aqui. E se agora nesse eu giro, eu percorro esse verdinho que está aqui. E se por último eu venho para cá, eu percorro esse ângulo roxinho que está aqui. E eu peguei todos, do azulzinho até o roxinho. E a soma desse azulzinho laranja até esse daqui totalizou aqui os 360 graus. Então, essa imagem é para lhe ajudar a fixar isso. A soma dos ângulos externos é 360 graus, desde que o polígono seja convexo. Desde que o polígono seja convexo. Eu vou explicar uma coisa para vocês de por que quando ele é côncavo não rola. Tá? Por que quando ele é côncavo não rola? Veja. Imagine aqui um polígono côncavo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Ele tem aqui um ângulo interno medindo mais de 180 graus. Ele tem aqui um ângulo interno côncavo. Se eu pegar aqui esse ângulo externo, tá? Esse ângulo externo. Quando eu for visualizar esse ângulo externo nesse vértice, ele vai ficar para dentro. É um ângulo externo voltado para dentro, é um negócio meio esquisito. Aqui eu tenho mais esse ângulo externo. Vê o que acontece se eu for fazer a mesma coisa lá com a régua. Ó. Se eu for fazer a mesma coisa com a régua. Vamos começar aqui nesse. Ó. Vamos começar aqui nesse vértice. Ó. Nesse daqui, veja, nesse. Eu vou girar esse ângulo, tá? E eu vou fazer no sentido horário. Vou começar a girar esse ângulo aqui, ó. Nesse vértice. Opa! Não, peraí, horário. Tuf, 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 tuf. Não, aqui. Dei esse giro. Dei esse giro. Percorri
esse daqui. Tá? Girei esse ângulo, certo? Aí eu estou aqui. Aí agora, nesse vértice daqui, eu vou girar esse ângulo. Lá vai. Tuf, 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 tuf. E continuo girando no sentido horário. Aí nesse vértice eu vou girar desse ângulo daqui, esse daqui. Tuf, 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 tuf. Girei esse. Aí agora nesse vértice eu vou girar esse ângulo daqui. Tuf, 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 tan, 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 tan. Girei. Quando eu chego nesse vértice, para encontrar esse lado, é a primeira vez que eu vou ter que girar no sentido contrário. Aí, nesse momento, eu estou tendo que girar no sentido anti-horário. E aqui eu giro no sentido horário de novo. Então, eu só fecho a volta completa, vamos dizer, os 360 graus, se aqui for no sentido, aqui foi no sentido horário, 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 aí exclusivamente nesse o sentido inverteu, foi anti-horário. E nesse volta a ser horário. Isso significa que essa soma só daria 360 graus, que é uma volta completa, se por acaso a gente definisse esse ângulo externo no vértice do ângulo côncavo, da ponta para dentro, com medida negativa. Só aconteceria de dar 360 graus se esse ângulo externo a gente convencionasse ele com medida negativa. E isso não acontece. Essa convenção não é adotada nos livros didáticos do Brasil, do ensino médio, vamos chamar assim. Não vou nem dizer do Brasil. Sabe? Não rola. E, inclusive, eu estou tentando ver se eu acho aqui, para não ter que procurar num livro, um artigo do Elon Lages Lima, sabe? Que foi um grande professor de matemática brasileiro, que eu já falei dele para vocês mais de uma vez. Ó, aqui esse artigo do Elon, acho que seja esse. Ó, soma dos ângulos internos do triângulo, parará. Aí ele vai falar sobre soma dos ângulos internos de um outro polígono. E aí vai chegar uma hora que ele vai falar na soma dos ângulos. É esse, meu Deus. Externo. Os ângulos externos de um polígono convexo são todos positivos. Se o ângulo polígono não é convexo, se o polígono não é convexo, ou seja, côncavo, há pelo menos um ângulo interno alfa maior do que 2R. No caso, 2R é 2 retos, que é 180 graus. Logo, o ângulo externo beta é negativo. Veja, ele aqui define como negativo. Definindo como negativo, a soma continua sendo 360 graus. Mas os livros didáticos brasileiros não definem como negativo. Sabe? Não definem como negativo. Não é exatamente a matéria que eu tinha lido, não. Mas lembra, né? Lembra. Depois eu posso pegar o livro mesmo aqui dele que fala sobre isso e mostrar para vocês, certo? Mas vale muito a pena ter essa vivência de que você está girando e que por isso forma os 360 graus, embora você possa fazer essa demonstração de outra maneira, certo? Então, se você quiser, você coloca essa OBS. Nos côncavos, essa soma dos ângulos externos é 360 graus, desde que consideremos
alguns ângulos externos com medida negativa, especificamente nos vértices em que o ângulo interno mede mais de 180 graus. Por exemplo, se esse ângulo daqui medisse, deixa eu pegar um polígono convexo aqui, um côncavo aqui antes, né? Deixa eu pegar aqui um côncavo, esse daqui. Se esse ângulo daqui, por exemplo, medir 240 graus, ele passou quanto de 180? Passou quanto de 180? Passou 60, Alvino. Porque 240 menos 180 dá 60. Então, se você convencionar esse ângulo dele como sendo menos 60, o externo, aí bate 360 graus. Caso contrário, vai dar mais de 360 graus se você contar esse aqui como mais 60 graus. Certo? Porém, os livros didáticos do ensino médio do Brasil, infelizmente, não falam nada sobre isso. Inclusive, eles nem mencionam. Eles falam soma dos ângulos externos de um polígono convexo. E nada dizem sobre a soma dos ângulos externos de um polígono côncavo. E o que é pior é que eles acabam falando também da soma dos ângulos internos de um polígono convexo e esquecem de dizer que se ele for côncavo, a soma dos ângulos internos também é isso. Aí eles nada falam sobre soma de ângulos de polígonos côncavos, nem internos, nem externos. Fraco isso, já poderia ter mudado há muito tempo. Mesmo porque esse conhecimento não é uma coisa absoluta, não. Essas duas formulinhas aqui eu poderia tranquilamente não colocar sem nenhuma culpa. Que elas falam o seguinte: quando todos os ângulos internos tiverem a mesma medida, e você quer saber quanto mede um deles, é só você pegar aquela soma que você obteve, aquela soma, e dividir pela quantidade. Óbvio. Pega a soma e divide pela quantidade. Óbvio. Se eu sei quanto é a soma dos ângulos internos, por exemplo, isso aqui é a soma dos ângulos internos. Tem N ângulos internos, todos com a mesma medida. Quanto é que vai medir cada um? Essa soma dividido por N. Tem N ângulos externos, todos com a mesma medida. Quanto é que vai medir cada um? Essa soma, que é 360 graus, dividido por N. Então, isso é a soma dos ângulos. É cada ângulo interno de um polígono equiângulo, se for regular também vale, e cada ângulo externo de um polígono equiângulo, se for regular, também vale isso. Certo? Essa é uma geral aí que eu queria dar nas propriedades dos polígonos. Se a gente andar agora para as questões, a gente vê aqui questão 3, questão 4, questão 6. Se eu fosse anotar aqui, eu colocaria 3, 4, 6, tudo que é sobre polígonos. 7. Aqui é de triângulos. 12. Essa 12 também é de polígonos. 13. Então, você teria essas que eu falei aqui. Eu vou colocar no chat. 3, 4, 6, 7, 12 e 13 são questões Alô, pessoal, vocês estão aí? Eu não estou conseguindo digitar aqui no chat. Por um momento eu pensei que tinha caído.
Ah, é porque eu estou mandando para Joales. Aí ele está dizendo que Joales não está aí. Não é para Joales, eu quero colocar para todos. Como é que eu faço isso? To everyone. Everyone. Pô, aí é lasca. Eu apaguei aqui e não salvei. 3, 4, 6, 7, 12 e 13. Agora. Certo? Valeu, Bruno. 3, 4, 6, 7, 12 e 13. Me digam aí, vocês que fizeram a leitura e tentaram fazer, já tem dúvida em alguma dessas daí? Ou querem parar? Como é que vocês estão de disposição? São 10h30. Eu ainda estou de boa, não sei vocês. Vocês querem escolher alguma ou querem deixar para fazer questões na próxima aula? Quinta-feira. A Bruno botou lá 7. 7. Essa questão 7, ela é bem típica questão que poderia cair no Enem, sabia? Porque é uma questão que quer que você reconheça certos padrões. Ela quer que você escreva uma fórmula geral para algo aí e tal. Aí você vai ter que, a partir de alguns casos particulares, tentar perceber qual é o raciocínio geral. Ela não foi do Enem, mas eu gosto dela assim. Eu acho ela uma típica questão que poderia cair no Enem alguma vez. Ou algo parecido, né, com essa ideia. Um polígono regular possui n lados, sendo n um número par, maior ou igual a 4. Então, ou ele tem 4, ou ele tem 6, ou ele tem 8, ou ele tem 10, ou ele tem 12, e assim por diante. Ele garantiu que é par. Uma pessoa uniu dois vértices desse polígono por meio de um segmento de reta, dividindo-o em dois polígonos convexos P1 e P2 congruentes entre si. Velho, se eu peguei um polígono regular, liguei dois vértices, e esse segmento dividiu o polígono em dois polígonos congruentes entre si, velho, essa pessoa com certeza traçou uma diagonal radial. Porque senão ela não ia dividir em duas partes congruentes, iguaizinhas entre si. O termo vulgar seria esse, iguais. E aí ele quer saber qual é o número de lados de um dos dois, né? Os dois vão ter o mesmo número de lados, mas qual é o número de lados que cada um deles vai ter? Claro que ele quer em função de n. Na pior hipótese, você faz alguns testes e testa as alternativas. Então, vamos testar o quadrilátero. Vamos pegar um quadrilátero regular. No caso, é um quadrado. Se eu for traçar a diagonal que divide esse quadrado em dois polígonos congruentes, vai ser ou essa outra aqui. Tá? Essa outra daqui poderia ser também uma das duas, certo? Uma das duas. Tá? Essa daqui ou essa daqui. Mas quando eu faço isso, o meu quadrilátero ficou dividido em dois o quê? Qual o gênero desse polígono aqui? 1, 2, 3. Ele é um triângulo. Se eu pego um quadrilátero regular, que é um quadrado, e traço a diagonal que passa pelo centro, eu divido em dois triângulos. Bora imaginar agora o hexágono. Se eu imaginar aqui um hexágono regular, não precisa eu saber desenhar bem desenhado. De cada vértice só tem uma que divide passando pelo centro. Vou dividir aqui. Esse é um hexágono. Quando eu traço uma diagonal radial, eu dividi esse hexágono em dois o quê? Bora ver.
1, 2, 3, 4. 2, 2 quadriláteros. Se fosse um octógono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Quando eu traçasse a diagonal que passa pelo centro, uma das, quantos lados teria cada um desses polígonos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o octógono, ele fica dividido em 2 com 5. Será que a gente consegue descobrir qual é a lei de formação dessa sequência? Qual dessas? O n é esse daqui, ó, que é o número total de lados. Na pior hipótese, você pode testar. Se n for 4, vamos ver se bate nessa letra A para ficar 3 aqui. Bota o 4 aqui. 4 sobre 2, 2. 2 mais 2, 4. Não deu 3, não. Então, não é a letra A. Não bateu nem com o primeiro. Vamos ver a segunda. Se n for 4, 4 dividido por 2, 2. Mais 1, 3. Opa! Pode ser, né? Pelo menos com esse deu certo. Bora ver com esse. Se n for 6, 6 sobre 2, 3. Mais 1. Opa! E com essa, 8. 8 sobre 2, 4. Mais 1. Uau! Parece que é B. Essa não vai bater, porque não está somando 1. Essa está subtraindo 1, não vai bater. Essa está subtraindo 2, não vai bater. Então, é letra B. Eu não estou dizendo que é para... Ah, Alvin está apelando, velho, o cara fez testando. Eu vou dizer milhões de vezes que se eu só tiver essa saída, é óbvio que eu vou usar essa saída. Não tem quem me impeça. Eu quero é acertar mais questões. Isso é lícito e isso, inclusive, também é utilizar minha inteligência. Oh, gente, minha inteligência não é uma esperteza ruim, não. Eu não estou sendo desleal com ninguém. Eu não estou sendo desonesto com ninguém. As alternativas estão aí. Você que não percebeu que essas alternativas são dados. São dados. Não deixam de ser. O cara me garante que a resposta é uma dessas. E ele ainda me garante que a resposta é só uma dessas. Então, fora tudo que tem aqui, tem mais um monte de informação aqui. O cara está me dizendo que não pode ser outra coisa além dessas e ainda está me dizendo que só pode ser umazinha, não pode ser duas. Então, isso é um monte de informação que está aí a mais. Claro que eu não vou estudar dependendo de testar alternativas. Tá? Eu só estou mostrando que, na pior hipótese, eu faria isso. Mas qual é o raciocínio para isso ficar mais compreensível? Qual é o raciocínio? Pensa comigo. Quando eu traço essa diagonalzinha daqui, a diagonal radial, se eu tinha 4 lados aqui, esses aqui são metade. Metade para cá, metade para cá. Os lados são esses 4. Se eu tinha aqui 6, esses daqui são metade. Se eu tinha aqui 8, esses daqui são metade. Só que além dessa metade, vai ter mais um, que é ela, a diagonal, que vai passar a ser lado tanto desse polígono quanto desse outro. Então, é a metade, que é o que está azulzinho. Isso aqui que está azulzinho é metade, mais um. Metade, mais um. Metade, mais um. Aí, se você nota esse padrão, você marca a letra B, mesmo sem precisar estar testando as alternativas. Mas é óbvio que você pode espiar as alternativas para pelo menos ter uma pista. Velho, em todos tem metade mais alguma coisa ou metade menos alguma coisa. Você vai tentar descobrir o padrão sem olhar logo para isso assim e já ter alguma informação. Tenha santa paciência. Você está querendo dar uma de ai, eu sou o cara, eu sou demais, eu sou... ninguém me pega. Conversa. Que conversa é essa? Beleza? Resolvida aí essa 7.
era uma questão de polígonos, mas era mais uma questão sobre a busca de padrões, padrões algébricos, você encontrar leis gerais para certas situações particulares que são apresentadas. Inclusive, deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui para mostrar para vocês, né? Deixa eu ver se eu acho aqui algo para mostrar para vocês. No caderno A, no primeiro caderno nosso, lá no final do caderno, lá no finalzinho, tem um apêndice com a matriz de referência do Enem, que tem aqui as competências mais gerais, primeiro, que inclusive não são só de matemática. Aí aqui tem as competências diárias aqui, de matemática. Ó, em algum lugar aqui, é porque eu não sei de cor. Onde é que está essa? Noções de variação de grandezas para a compreensão da realidade. Modelar e resolver problemas que envolvem... Essa não. Aqui é probabilidade. Aqui, ó. Aqui, ó. Modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas usando representações algébricas. Isso é tudo dessa competência aqui, ó. Identificar representações algébricas que expressem a relação entre grandezas. Resolver situação-problema cuja modelagem envolva conhecimentos algébricos. Identificar gráfico, aqui é outra coisa, que está dentro de funções. Utilizar conhecimentos algébricos geométricos para recursos de construção e organização. Pronto, aqui, ó. Identificar representações algébricas que expressem relações entre grandezas. Você tem aqui, ó, essa necessidade, né, essa habilidade que você tem que ter de chegar a essas expressões gerais a partir de determinados modelos. E aí você tem que descobrir lá qual é a regra geral aí, qual é o padrão que determina, né, que define essa sequência de valores aqui em função desse n daqui. Aí você procura as alternativas, que muitas vezes dá para desenrolar, ou você vai tentar algum outro caminho. Beleza? É isso, meus amores. Eu acho que vale a pena a gente parar por aqui também, para não entrar pelas 11 horas. Eu vou parar aqui a gravação. Valeu!